Boa noite a todos. Estamos contentes, mais uma vez, retomamos nossos estudos sobre a Palavra de Deus na nossa classe bíblica online. Hoje nós estudaremos a respeito da continuação do estudo anterior, que era intitulado Como Podemos Vencer os Pensamentos Negativos. Abrimos falando das verdades que nos libertam e nos curam. E a essência, a verdadeira saída que Deus propiciou para mudar a nossa saúde emocional, a qual depende das nossas emoções e as quais dependem dos nossos pensamentos, nós estudaremos hoje, ok? A resposta está no título e veremos muitos detalhes com um olhar diferente dos episódios em que Jesus passou nessa terra, tá bom? Então, suas feridas curam as nossas dores. Esse é o motivo pelo qual nós podemos ter esperança. Jesus veio para nos salvar e ele morreu por nós. Mas ao analisarmos as suas feridas, que nós poderemos entender como elas se relacionam com a nossa saúde emocional e com a mudança dos nossos pensamentos, tá bom? Para abrirmos a palavra de Deus, iniciarmos nosso estudo, o irmão Oliveira vai orar por nós, por favor. Amém. Senhor Deus, que habita no mais alto dos céus. Neste momento, Pai, nós vamos abrir a sua palavra para mais um estudo, Pai. Nós te clamamos que o Senhor venha abrir nossa mente, nossos corações, para ter entendimento, Pai, no que o Senhor quer falar conosco. Abençoa cada um aqui no grupo, Pai, que está estudando a sua palavra, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, e que o Espírito Santo do Senhor venha trabalhar na mente de cada um. Abençoa o irmão Johan, para que ele possa trazer o melhor do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e clamamos ao Senhor, que esteja conosco durante esse período do estudo da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Então, apenas para recapitularmos e fazermos conexões com o estudo anterior, né? No primeiro estudo, nós havíamos definido que nós somos o que nós pensamos. E às vezes nós pensamos coisas ruins de nós mesmos. Ou temos pensamentos ruins em função do que fizeram contra nós. Abusos, agressões, etc. Mas no segundo estudo, no estudo anterior, nós vimos de que, na verdade, indo mais a fundo, nós somos o que acreditamos. E essa crença, essa certeza ou essa convicção, e pode ser até um pensamento distorcido da realidade, nos leva a pensar o que nós somos. Se nós valemos algo, não valemos, se somos abandonados, se temos ou não esperança, se somos bem ou não bem-sucedidos. Então, tudo isso, todos esses pensamentos configuram e definem o que nós somos. Então, na verdade, nós não somos o que pensamos, e sim, nós somos o que nós cremos, ok? Então, na base dessa pirâmide, se a gente pudesse falar, ou nós acreditamos numa verdade, ou nós acreditamos numa mentira. Então, ao acreditarmos, nós passamos a pensar, repetir, sentir e a reagir ou nos comportarmos de uma determinada maneira. Perfeito? Então, o inimigo distorceu a imagem de Deus em nós, e ele distorce ao mesmo tempo a imagem do nosso próximo em nós, e distorce nossa própria imagem da melhor maneira como nós deveríamos nos ver. Filhos de Deus, valor sendo definido pelo resgate pago por cada um de nós, e não em função daquilo que alguém disse, ou de alguma agressão, ou talvez de uma autodefinição enganosa, fruto de um coração enganoso, tá bom? Então, uma outra verdade muito profunda que nós estudamos na semana passada é que o Filho de Deus sentiu uma dor profunda e terrível a qual nós não podemos imaginar, que foi a separação entre ele e o Pai. Seres divinos sentindo o que nós nem imaginamos. O que representou isso para o filho? Né? Nós usamos a história de Abraão e Isaac para dizer e entendermos que o filho estava entregando sua vida e o pai estava entregando
a vida do seu filho, porque foi o Pai que consumou o sacrifício. Tudo por amor a nós. Uma outra tentação e situação que Jesus passou por nós e nós nunca passaremos é está no fato de que ele a qualquer momento poderia ter se libertado de dores, de angústia, ter destruído com um pensamento só todos os seus inimigos, algozes, e tudo teria acabado. Mas ele decidiu não usar o seu poder para se manter sofredor por amor a nós. Ok? Então, hoje nós entenderemos como as feridas, as marcas que ele carregou para si, nos libertam das marcas que nós carregamos em nós, ok? Então, nós sabemos de que ele veio morrer por nós e nos otorgar o perdão, e nós vamos ter um estudo específico sobre o perdão, mas hoje nós entenderemos como os seus sofrimentos, suas feridas, suas marcas podem trazer libertação e identificação com as nossas feridas, as nossas marcas, tá bom? O que a mais Jesus fez para nos libertar? Além de morrer, obviamente, né? Tudo que Jesus passou é resultado da providência divina e fruto da luta entre o bem e o mal. Mas até nos mínimos detalhes, Jesus esteve no controle da situação, da sua existência enquanto aqui na Terra. Então, essas intensas tentações e terríveis dores se conectam com as nossas. E é isso que nós vamos tratar no estudo de hoje, tá bom? Como isso tem a ver com a nossa saúde emocional. Como nós podemos mudar os nossos pensamentos através da identificação que nós podemos obter com o nosso querido Salvador nos seus sofrimentos e dores, ok? E nós começamos então o primeiro texto bíblico com Isaías 53, capítulos 4 versículos 4 e 5, onde nós lemos assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto é contundente ao dizer de que ele tomou sobre si, ele decidiu, ele não se privou, ele não se protegeu para sofrer as nossas enfermidades, dores, tragédias, transgressões, iniquidades, etc. Havíamos mostrado, mas nós vamos reforçar hoje novamente, né? Quais são as palavras que mais aparecem nesse texto bíblico? Acho que já respondi, movi rapidamente o slide aqui, né? A palavra que mais aparece nesse texto bíblico e a qual faz uma conexão conosco é a palavra nossas. Nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades, né? E pelas quais nós fomos sarados. É mais uma forma indireta de dizer nossas. Então, o foco do texto não são os ferimentos, e sim que tudo isso, né, passou para se identificar com as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas dores e as nossas feridas, tá bom? Então, isso é muito importante. Um princípio bíblico sobre saúde emocional é que Jesus passou pelas nossas dores e lutas. Querem confirmar? Isaías 63:9 diz o seguinte: em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O que o texto está dizendo, profetiza isso? Em toda a angústia deles foi angustiado. O que a palavra toda significa? É um absoluto, né? Não existe nenhuma angústia pela qual você tenha passado, ser humano algum tenha passado, que ele não tenha passado.
sem exceção. Toda angústia, em toda angústia, ele foi angustiado. Então, nós até podemos começar a investigar, e nós vamos mostrar aqui as principais angústias, né? Nos versículos das feridas e marcas de Jesus, mas nós com certeza identificaremos, se não todas, né? Pelo menos algumas que se amplificam através das dores e sofrimentos da humanidade, ok? Agora, nós sabemos também que a revelação não detalha todos os sofrimentos que Jesus passou quando ele era criança, adolescente, jovem, adulto, na, na, nos últimos dias da sua vida, no Getsemane e na própria cruz. Nós só sabemos o que ele passou em função do que está revelado. E vocês vão ver de que isso já é suficiente para nós acreditarmos que ele foi angustiado em todas as nossas angústias, tá bom? Então, mais uma confirmação. Agora, Paulo, né, Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, nós somos tentados a acreditarmos em mentiras que geram dor e sofrimento e angústia nos nossos pensamentos e emoções. Porém, ele vai trazer agora, hoje, em nome de Jesus, estou dizendo isso, liberdade para essas mentiras, para que nós analisemos e vejamos que nós temos a verdade diante de nós para nos identificarmos com o nosso Salvador. Ok? Então, Jesus não apenas quer nos livrar das nossas feridas, dores e angústias, mas também dos nossos pecados. Por isso que é citado que em tudo também ele foi tentado. Tá bom? Então, nós agora vamos analisar texto a texto, situações nas quais nós podemos entender quais angústias ele passou, tá bom? Ele não merecia ter passado por isso. Ele sofreu por nós o que nós merecíamos, tá? E assim a história de Jesus se conecta e se identifica com a minha, tá bom? Então, tudo o que nós vamos mostrar a partir daqui diz respeito à conexão que nós faremos dele conosco, nossas feridas, nossas dores, nossas angústias, tá bom? Para que nós saibamos e tenhamos a certeza de que nós pertencemos a ele porque ele nos resgatou, tá? Onde Satanás nos roubou, Jesus vem para nos resgatar. Nós havíamos falado de que Satanás, através dos agressores, através das pessoas que fizeram mal a nós, ele deixou marcas, e o plano dele é que nós vivamos com essas marcas de dores e sofrimentos. Então, onde Satanás colocou o dedo, a sua marca, Jesus vai trazer a sua marca de libertação, porque ele nos resgatou, tá bom? Então, tenho eu pensamentos negativos? A gente falou isso na semana passada, né? É porque eu acredito em mentiras. Porque hoje nós temos a oportunidade de acreditarmos na verdade que vem da cura através das suas feridas. Se eu tenho pensamentos negativos, sou filho do inimigo. Se eu tenho pensamentos positivos, eu sou filho da verdade, do caminho da verdade e da vida. Então, nós vamos ver agora como cada uma dessas feridas pode nos mostrar que nós estamos conectados com Jesus. Tá bom? João 8,41, em duas versões, aqui está mostrando o seguinte: vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Perdão. Esse termo bastardo, né, e o texto na tradução seguinte nos vai ajudar a entender. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois nós não somos nascidos da fornicação. Temos um pai que é Deus. Do que os fariseus, os homens da lei, estão acusando Jesus? Dele ser filho de uma mulher solteira, filho de uma mãe solteira. Filho de quê? Da prostituição, da fornicação, do adultério. O que esses homens fizeram, usados por Satanás? Eles investigaram a vida de Jesus
viram de onde veio Nazaré, né? Que José se casou, mas não foi ele o pai biológico. Então, ao investigar, não apenas para o experimentar, e sim o acusar, usados por Satanás, eles estão dizendo para ele o quê? Que ele era bastardo, ok? Imaginem hoje, isso já é muito duro, né? Muito difícil. Imagine naquela época, né? Mais difícil ainda, de repente uma moça solteira aparece grávida. Isso era o fim, era uma tragédia para a vida daquela mulher. Então, o que está fazendo Jesus, então, aqui? Ele está se conectando com todos aqueles que são ou filhos de uma mãe solteira, ou que sofreram abandono do pai, de uma mãe, ou que são acusados de terem tido uma origem de um acidente, de uma aventura, ou de uma tragédia, de um estupro, etc. Então, Jesus está sendo acusado e ele está se permitindo ser acusado dessa maneira para que ele possa se identificar com todos aqueles que sofrem dessa acusação. É como se Jesus dissesse, né? Você me pertence, eu sofri isso no seu lugar para sentir as suas dores e para que você deixe de acreditar em mentiras. Você não é filho de alguém que te abandonou ou de um acidente, de uma aventura. Você é filho de Deus, você é meu filho, ok? Então, quando eu vejo a Cristo, eu tenho a oportunidade de me libertar das mentiras e marcas que o inimigo tem deixado em nós. Estão entendendo? Então, daqui em diante, a gente poderia com certeza dizer de que cada versículo desse daria um sermão com testemunhos, com histórias de vidas transformadas pelo poder e pelo amor de Cristo. Eu tenho certeza disso. Mas como nós estamos passando esses princípios, nós não vamos ter tempo para fazer isso e vamos mostrar mais versículos para entendermos como Jesus se identifica conosco. Mateus 2, 13 a 15 diz o seguinte: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei meu filho. No grande conflito já estava providenciado de que isso aconteceria. E ele fugiu do país com menos de 2 anos. O que que é quem é a pessoa que foge do país, sai da sua casa por as circunstâncias X? É alguém que é refugiado, um imigrante, fruto de uma guerra, fome, uma tragédia. Ele sai do seu país e vai abandonar a sua casa, ou sua casa foi destruída, e ele vai morar em barracas, em lugares provisórios, vai receber ajuda de pessoas que nem falam a sua língua, né? Jesus representa aqui todos aqueles que são refugiados, migrantes, que não têm oportunidade, que eles saem do seu país para buscar uma outra oportunidade. Muitos, né, até podem morrer no mar, na jornada, ou serem enganados por trapaceadores, né, etc. Então, Jesus se identifica com milhões e milhões de pessoas que são refugiados pelo mundo todo ao longo da história. Jesus os resgata a cada um deles porque ele sentiu e passou na pele o que é não ter um lugar onde recostar a sua cabeça, né? Então, é, todos os detalhes das suas feridas e os episódios da vida de Jesus têm uma verdade profunda pela qual nós podemos tirar um motivo de alegria e salvação. Se você, talvez, eu sou um estrangeiro, né, no Brasil, e graças a Deus eu me senti muito acolhido aqui. E não fugi por circunstâncias de guerra ou problemas com a minha família, etc. Eu vim aqui para estudar. Mas eu me sentindo distante da minha família,
Eu me senti por hora sozinho, talvez por finais de semana ou etc., sem amigos em um determinado momento. Me senti só. Ali eu vejo Jesus passando por situações 10 milhões de vezes mais tristes e mais intensas do que daquelas que eu passei. Então, quando eu lembro disso, eu posso dizer: Jesus se identifica com o meu sofrimento, as minhas situações, né? Para que eu possa ser resgatado por Ele e então possa ter um olhar de esperança. Vamos adiante? Mateus 26, 36, 38, 56. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Ele tinha amigos, ele tinha discípulos, e ele fez um pedido, que eles ficassem ao seu lado para intercederem por ele. Ele ficou ao extremo triste, suando sangue. Ele fez um pedido clamoroso, né? Fiquem comigo nesse momento. E no momento em que ele mais necessitava, ele foi abandonado. Eles simplesmente dormiram, fugiram. No Getsemane eles dormiram e na cruz, no Calvário, eles fugiram por medo dos soldados. Ele passou por isso para se identificar com todos aqueles que foram abandonados por pai, por mãe, por namorado, por cônjuge, esposo, por e nós vemos que essa questão do abandono gera um sofrimento terrível por aqueles que estão mais próximos de nós. E Jesus foi abandonado por seus amigos, por aqueles que estavam mais perto dele. Tudo para quê? Para que ele possa dizer: Você é meu, você me pertence, você não deve se sentir abandonado. Essa é uma mentira. A verdade é: eu me senti abandonado por você e você pode acreditar nisso. E agora eu sou seu Salvador. Você se identifica comigo porque eu senti suas dores e agora você é meu. Esse é o propósito de Jesus, ao ele ter permitido passar por isso. Vamos para o próximo episódio, Mateus 26. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou, o episódio da traição de Judas. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Nós conhecemos a história, né? Ele foi traído com um beijo e vendido como um escravo por 30 moedas de prata. Ele foi traído por um amigo, um discípulo dele, e ele foi trocado por essas moedas como se fosse um escravo, realmente. E nós sabemos que essa traição, né, e no círculo em que nós entendemos, né, na nossa sociedade, a traição dói e machuca justamente porque quando ela é feita por pessoas que estão mais perto de nós, os nossos irmãos, os nossos pais, nossos namorados, nossas esposas, nossos cônjuges, para generalizar, né? E ainda com um tom de hipocrisia, né? Um beijo. A traição machuca, gera uma marca terrível, né? Imaginem eles, alguns dias antes, falando: Pedro, né? Eu não te negarei, nunca te abandonarei. Eles prometeram tudo por ele, fizeram promessas resultantes de um coração enganoso, né? De maneira que ele foi vendido como escravo, foi rejeitado e foi menosprezado. Tudo para que ele pudesse se identificar com todos os escravos ao longo da história da humanidade, com todos aqueles que foram traídos. Tem alguém aqui que passou por essa situação? O inimigo quer que você acredite que você não vale, que você já foi ou será novamente traído, que você não merece ser amado, que você errou e por isso aquela pessoa te traiu, que você não fez o que ela quis. E aí vem o inimigo acusando, colocando o dedo na ferida, né? E Jesus vem e te diz: e nem eu te condeno.
E ele diz aqui: eu me senti traído por você para que você possa ser resgatado pelas minhas dores. Isso é maravilhoso. 2 Coríntios 13:4, a Bíblia diz assim: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Nós havíamos falado um pouco sobre isso, né? Em que momento Satanás atacou a Jesus? No momento de maior fraqueza, quando ele estava com 40 dias sem comer, né? Ele foi tentado. Quando ele estava no momento de maior dor física, psicológica, emocional, sentimental, intelectual, ele foi tentado na cruz do Calvário. E Jesus poderia ter evitado ficar fraco para enfrentar essas tentações, mas ele se permitiu enfrentar todo esse dor e sofrimento para que, pela sua experiência, pudesse trazer poder e força para nós. É, todo e na figura, né, de alguém que provocou alguma agressão em nós, né, essa agressão pode significar alguém que tem mais força em relação à nossa fraqueza. Então ele foi atacado por alguém que naquele momento era mais forte do que ele, né, Satanás, para que nesse momento de fraqueza ele pudesse tirar o motivo da nossa esperança. Ele tomou essa marca por nós, a fraqueza, para nos dar poder para vencer na fraqueza. E por isso nós podemos dizer, né? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. Todas essas afirmações que nos levam, essas crenças, essas convicções, né, argumentos que nos levam a pensar que nós não valemos nada e não somos nada, né, são mentiras. Por quê? Porque eu tenho um mediador, eu tenho um intercessor, eu tenho um salvador. Se eu penso que não presto, fui abandonado, fui traído, sou filho de uma aventura, né? Filho de um adultério, se eu me sinto o tempo todo triste, sou rejeitado, é porque eu penso e acredito nessas mentiras. Mas o fato interessante é que nós temos um mediador e alguém que se identifica conosco. Então, todas esses pensamentos são mentiras, porque Jesus nos liberta de todas elas para que nós tenhamos esperança na verdade que ele nos mostra, ok? Mas o que para nós é uma mentira, para Jesus é uma verdade. Ele, nas nossas feridas, ele nos traz libertação. Então, vejamos o que Ellen White comenta a respeito desse episódio. Como substituto e refém do pecador, estava Cristo sofrendo sob a justiça divina. Viu o que significa justiça. Até então, fora como um intercessor por outros. Agora, ansiava alguém que por ele intercedesse. Imaginem ele, naquele momento do Getsemane, sentindo todo o peso das dores, do pecado, da humanidade, da história toda. Ele não tinha nenhuma pessoa, nenhum anjo, nenhum ser, né, que pudesse interceder por ele. Nós acreditamos em mentiras porque e todas elas são mentiras porque nós temos um intercessor, Jesus. Mas essas dores e sofrimentos para ele eram uma verdade porque ele não tinha intercessor. Os meus sofrimentos são baseados em mentiras. Os sofrimentos de Cristo são baseados em dores e verdades angustiantes e terríveis. Ele passou por uma morte que nós nunca passaremos. A segunda morte em Cristo Jesus nós não passaremos, né? Então, tudo isso para que eu pudesse ter esperança e a realidade de um sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Então, eu sofro temporariamente. Esse é outro motivo que me dá muita esperança. No máximo, eu posso vir a sofrer com esses pensamentos, sentimentos negativos ao longo da minha vida. Mesmo que eu sofra ao longo da minha vida, isso é temporário,
porque carregando a minha cruz, talvez, né, por 2 meses, 5 anos, 20 anos que seja, eu tenho a esperança da vida eterna e tudo isso será retirado de mim pela eternidade, graças ao sacrifício de Cristo. Mas Jesus passou por sofrimentos tão intensos, né? E se a gente pudesse, talvez, trazer um paradoxo aqui, eternos ao mesmo tempo, porque ele nos liberta eternamente de todas essas mentiras. Ele carregou sobre si todas as nossas dores e angústias para que nós pudéssemos encontrar liberdade das consequências tão duras do pecado e da morte e do sofrimento. Vamos adiante? Mateus 26. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ele está sendo aqui o quê? Humilhado. Imaginem, alguém já cuspiu no seu rosto? Você já foi humilhado dessa maneira? Tomara que não. Imaginem essa situação. E a próxima, né? Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mais uma humilhação, né? Dor física, açoites, para logo ser crucificado. João 18, 22. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? O que Jesus está sofrendo aqui? Humilhação e abuso físico, violento. Um abuso tão forte que tirou o sangue das suas costas, né? Ele foi humilhado. Tudo para representar e para que Jesus pudesse se identificar com todos aqueles que sofrem ou sofreram abuso físico. E dentro do abuso físico, nós podemos até colocar aqui, né, uma maneira de um abuso violento e até, nós vamos ver daqui a pouco, uma forma de um abuso sexual. Quem já foi o agressor de um abuso físico? O seu pai, a sua mãe, o seu esposo, talvez algum ladrão, um padrasto, uma madrastra, um estuprador, um violentador, um agressor. Quem? Esse instrumento de Satanás, ele vai trazer uma marca terrível em você. Mas Jesus passou por dores mais intensas, né? Com certeza daquelas que você passou, para que você pudesse encontrar libertação através dessa conexão que você pôde fazer com Ele. Então, quando você vê que Jesus sentiu e passou por aquilo que você passou e de forma mais intensa, você se identifica com Ele. E ao se identificar com Ele, você passa a transferir as cargas, suas lutas, suas dores para Ele. Lembram que Jesus disse, né? Vinde a mim todos aqueles que estáis sobrecarregados das suas dores. E Ele vai levar o seu jugo, né? Porque o jugo dele é leve. Vamos adiante. Marcos 15, 31 e 32 diz: E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriaram. O que eles estão fazendo com ele? Estão zombando, burla, né? É, ironia, humilhação. Lucas 22, 63 e 65 diz: E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? Estão fazendo prova, testes, né, brincando com ele. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Vocês conhecem o episódio também da coroa de espinhos, né? Mateus 27, 29 e 30. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita e uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele,
tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Eles zombaram dele, escarneceram. Se a gente pudesse usar os termos atuais, né, ele sofreu bullying do maior e do mais intenso que nós não imaginamos. Abusaram dele verbal, física e emocionalmente. Ele foi desonrado, foi humilhado, foi envergonhado. Tudo isso para que ele pudesse se identificar conosco. Se todos esses homens foram agressores, né, nós podemos encontrar libertação para as nossas angústias e dores quando nós nos lembramos daquelas pessoas que fizeram isso conosco. Ele é a marca que me diz que eu sou dele e pertenço a ele. Vamos adiante. Mais um episódio para ele se identificar conosco. João 19, 23 a 24. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. O que que eles fizeram aqui? Destacando essas palavras que se encontram em vermelho, tomaram as suas vestes. Será que isso foi com a autorização e consentimento de Jesus? Ele foi humilhado. Vejamos o que eu estou insinuando e o que a Bíblia está claramente dizendo em Mateus 27, 28. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, cobriram parcialmente nas costas. O que que eles fizeram com ele? Eles tiraram a roupa dele, ele ficou nu. E tudo isso contra a sua própria vontade. Quando alguém tira a roupa de outra pessoa contra a sua própria vontade, isso é uma forma de abuso. E qual abuso é esse? Um abuso sexual. E o que me intriga, e eu, claro, não quero pensar nesse tipo de situação, é que a revelação indica tudo que nós estamos descrevendo aqui, mas tem coisas que a revelação não indica e que talvez os soldados romanos fizeram com ele enquanto ele estava por ordem de Pilatos no cárcere. Ele foi exposto diante de centenas de pessoas que estavam ali no Calvário, nu, enquanto elas passavam, olhavam para ele. E como ele era humano e divino ao mesmo tempo, ele se sentiu envergonhado, se sentiu abusado. Antes da cruz, nós só sabemos, não sabemos por que situações ele passou. Ele foi desonrado, foi humilhado, foi envergonhado em todas essas circunstâncias que permitem que Jesus possa se conectar com aqueles que foram abusados sexualmente por alguém. Ele sentiu isso, tudo isso para resgatar você. Ele se permitiu passar por isso. Ele te diz, né? A tua identidade não depende das tuas marcas, das tuas feridas, depende das feridas que sofri por você. Eu vou contar aqui rapidamente, eu coloquei a ilustração de uma mulher de muito valor. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um filme muito antigo que foi criado para contar a história dela. Corrie ten Boom. Ela era uma mulher holandesa de família cristã que passou pelo campo de refugiados nazista por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Ela escreveu um livro chamado O Refúgio Secreto. Quem sabe depois você pode adquirir. Eu não li esse livro ainda, mas estou contando o resumo do que se conta desta pessoa. Ela era da Holanda e na época da invasão nazista, ela protegeu muitos judeus com a sua família para que eles não fossem enviados e mortos pelo regime nazista. Então, o pai, quando um informante denunciou que ali se encontrava uma família que estava resgatando judeus, os nazistas foram e prenderam toda a família dela. 10 dias depois da prisão, o pai dela morreu. Alguns meses depois, a irmã dela também morreria. E o bonito que ela conta no livro é que
a irmã dela, antes de morrer, ela disse para ela assim: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja mais ainda profundo. Estando, e aí ela conta no livro, né, o, o que ocorreu no campo de concentração nazista. Ela conta de que estava numa fila com muitas mulheres e os nazistas, os soldados pediram para todas tirarem a roupa. E ela, no meio desse momento, cheia de vergonha, cheia de angústia, sofrimento, ela orou a Deus e clamou, estando nua, e disse: Senhor, me ajude, né? E em oração, Deus atendeu ela, colocando na mente dela a cena onde Jesus estava na cruz, nu. E quando ela se lembrou dessa cena, ela encontrou alívio para aquele momento terrível que estava passando. O livro também conta de que a sua saída do campo de concentração foi por um erro burocrático, alguma confusão no nome, e ela foi liberta. As prisioneiras da idade dela, todas elas foram mortas uma semana após a sua libertação. Essa história é fantástica, pois conta o testemunho vivo de uma pessoa que encontrou salvação em Cristo Jesus quando ela poderia ter criado rancor, culpa, dor, sofrimento por pessoas que ela nunca mais encontraria, os seus agressores. E depois ela viveu feliz para contar a esperança, o motivo da sua esperança. Jesus como seu Salvador. Essa é uma prova de que você também pode encontrar libertação, se você passou por algum tipo de abuso, seja ele emocional, psicológico, mental, físico, sexual. Vamos adiante. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. O que esse texto está nos dizendo? Essas pessoas que definiram a sentença para ele ser morto eram pessoas que deveriam, em lugar de trazer condenação ou maus tratos físicos e sentenças contra ele, deveriam cuidar do bem-estar dele, deveriam trazer e fazer justiça. E nós estudamos em algum momento nos nossos estudos passados de que eles justamente feriram todos os princípios e leis mosaicas no número de testemunhas, no horário do julgamento, na autocondenação que provocaram e vários outros nós listamos nesse estudo. E eles tudo para quê? Com excesso de autoridade, né? Com abuso de autoridade, eles fizeram o que fizeram com Jesus. O texto de Mateus 27:1 diz o seguinte: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Havia mais gente envolvida, né? E Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Essas pessoas, soldados, reis, sumos sacerdotes, principalmente, deveriam trazer e fazer justiça a Jesus, mas eles abusaram da autoridade que eles tinham para cumprir os planos de ferir o inimigo, os planos de Satanás, mas Jesus, que estava no controle, né, ele se permitia passar por essa situação. Tudo isso para quê? Para que ele pudesse se conectar com todos aqueles que sofreram alguma agressão ou abuso de autoridade de alguém. Será que seu pai, a sua mãe, um chefe do seu trabalho, um pastor, um ancião, um policial, abusaram da autoridade e trouxeram ou fizeram injustiça com você? Quantas histórias de pessoas que saem da igreja porque um líder da igreja, seja ele ancião ou pastor, não se comportou bem, pecou, fez abuso de autoridade, cometeram uma injustiça. Quantas pessoas, infelizmente, a gente acaba encontrando o caminho que deixam e perdem o contato com a comunidade, com a comunidade, com a igreja, e abandonam a fé por causa de agressores
de pessoas que abusaram a autoridade para com elas. Jesus se identifica com você se você passou por essa situação, para que você possa ser dele e não daquele que provocou essa agressão, essa marca em você. De maneira que quando eu recebo ou receberei um abuso de autoridade, uma agressão, abuso mental, físico, quando eu estiver fraco e com todos aqueles episódios que eu já passei aqui, me entendam, por favor, me entendam, tá? Eu não estou desmerecendo toda a dor que eu já passei ou toda a dor que você já passou. Mas a partir de hoje, creio eu que será um estudo libertador para alguns e tomara que para muitos ou todos de vocês, os futuros abusos que provocarão em vocês não farão cócegas em nós. Nós não estamos a caminho de sermos agredidos, injustiçados, perseguidos e recebermos ameaças de morte. Como é que nós vamos com alegria, como Paulo e Silas cantando no cárcere e na prisão? Como que nós seremos hipócritas ou cantaremos com alegria? Porque nos sentiremos bem-aventurados porque estão fazendo isso conosco. Nós só poderemos ter a alegria de passar pelos sofrimentos que Cristo passou quando primeiro nós fomos resgatados pelas suas feridas. De maneira que nós não precisamos nos preocupar com a perseguição, com o que vão fazer conosco, se teremos o que comer ou não teremos, se venderemos a nossa casa ou não, se eu vou para o campo ou não vou, o que vai ser dos meus filhos, né? E tantas outras angústias que nós temos do futuro, diante do que Jesus passou. Da maneira que se Deus está no controle da minha vida, tudo que fizerem contra mim, seja injusto, né? Eu estarei blindado pelo seu amor, pela sua justiça e pelas suas feridas. Isso é muito, muito importante para mim, porque ali eu posso ter esperança, não no meu coração enganoso, que vai proferir promessas vãs ou enganosas. Não, Senhor, eu não vou te trair, eu não vou ser infiel a ti, eu vou guardar o sábado para sempre, ou seja, qual for a promessa que eu venha fazer. Eu apenas preciso me concentrar em quê? Acreditar nas verdades que ele me propõe, para que eu então possa obter poder, para quando eu for colocado diante de um julgamento, um juízo ou uma ameaça, né, ou perda de emprego, etc., eu possa responder com aquilo que está dentro do meu coração. Vamos para o próximo. O tempo passa. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Existe mais um texto bíblico que nos ajuda a entender esse contexto. Deram-lhe fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmos 69, 61. O que aconteceu nessa cena? Nós vemos aqui que ele experimentou algo, mas ele sentindo de que aquela substância não era natural, ele decidiu se manter sóbrio, lúcido, para sentir lucidamente todas as dores no seu corpo. Foi oferecido a ele o quê? A tentação de ficar adormecido, dopado ou drogado para que ele não pudesse sentir as dores que ele tinha. Todos aqueles que eram crucificados, né, por entre aspas, piedade desses homens, lhes era oferecido essa substância para que eles pudessem amenizar a dor do sofrimento desses homens. Então, no momento mais terrível de dor e angústia na cruz do Calvário, né? Quando ele, imagina, ele já está com as mãos cravadas dos dois lados e os pés, e levantaram a cruz e de repente lançaram a cruz para ela se encaixar no furo, no buraco que estava ali na terra. Naquele momento, todo o seu corpo, todos os seus nervos, né, sentiram aquela dor terrível. E então ofereceram essa substância para ele. O que ele disse? Experimentou, mas porque ele não sabia o que era. Mas quando ele sentiu do que se tratava, ele rejeitou. Rejeitou. Tudo isso para quê? Para se identificar com todos aqueles que têm vícios, ou que são tentados a aliviar suas dores com substâncias que amenizam, entre aspas, a dor e o sofrimento. E aí nós estamos falando de pessoas que
usam o álcool, o fumo, as drogas para aliviar as suas dores, suas tristezas, seu passado. Nós teremos um capítulo específico para entendermos como nós podemos sermos libertos dos nossos vícios. Mas aqui nós temos a essência da solução para todos aqueles que podem se identificar com Jesus. E se ele venceu, você pode ser vencedor em Cristo Jesus também. Independente de qual for a sua luta. Eu tenho certeza de que a luta dele foi muito maior e mais intensa. Em dor física e em tentação de inibir essas dores. Ele se esvaziou. Ele poderia ter se liberto de tudo isso por amor a mim, mas não fez. Ele permaneceu lúcido para que ele pudesse dizer: você me pertence. Ellen White traz um complemento aqui para entendermos essa questão, e ela diz assim: aos que padeciam morte de cruz, era permitido ministrar uma poção entorpecente para amortecer a sensação de dor. Essa foi oferecida a Jesus, mas havendo aprovado, recusou-a. Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sua fé devia ater-se firmemente a Deus. Essa era sua única força. Obscurecer a mente era oferecer vantagem a Satanás. Glória a Deus, porque Jesus passou por essa provação, essa tentação e venceu. E ele nos diz, né? Eu venci o mundo e nós podemos vencer o mundo pelo poder dele também. Vamos para o próximo, está acabando o nosso estudo. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nós falamos um pouco disso quando estudamos a história de Abraão e Isaac, né? Deus meu, por que me desamparaste? Davi, fazendo alusão a Jesus, né? Esse Salmo 22 é um antítipo do que seria o Evangelho de Mateus que nós acabamos de ler. Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De dia e de noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Você sente que Deus não te responde? Jesus sentiu e passou por isso de uma maneira muito mais intensa daquela que você e eu podemos passar. Ele se sentiu abandonado pelo seu pai. Jesus questionou: por que me abandonaste? Davi está questionando, e nós vamos estudar, nós temos também próximos estudos, né? Será que nós podemos receber a bênção de Deus mesmo questionando ele? Em outro salmo, Davi poderia dizer, né? Por que estás tão longe de mim? Por que não me ouves? Então, questionar a Deus é uma forma de brigar com ele. E na sinceridade do nosso coração, nós vamos ver nesse estudo, nós podemos fazer isso porque nós estamos sendo honestos com ele e não somos hipócritas. Então, nós vamos entender que mesmo questionando a Deus, nós podemos sermos abençoados. E aí, eu vou abrir uma aplicação para todo e qualquer tipo de questionamento que nós podemos trazer aqui. Por que que a minha filha tem câncer? Por que que eu estou sendo acusado injustamente disso, daquilo? Por que que eu perdi meu ser amado num acidente? Por que que meu filho foi atropelado e então ele morreu? Por que que a minha mãe está há tantos meses em coma, né? É, por que que eu perdi todos os meus bens? Por quê? Por quê? Por quê? Não foi esse o questionamento que Jó e seus amigos fizeram quando estava acontecendo tudo isso com Jó? Jó sofreu e ele perguntava por que eu não pequei, não fiz isso, eu não merecia. E à luz do grande conflito, tudo que nós recebemos em termos de agressão, em termos de dores, sofrimentos, quase sempre, né, em poucas situações, nós merecemos. Nós fizemos para merecer. Talvez eu tenha fumado a vida toda, entre aspas, eu mereço ter câncer no pulmão. Mas tem situações, fatalidades, dores, agressões
onde eu não fiz nada para merecer, foi injusto. E a pergunta que cabe, por que, Senhor? Por quê? E o intrigante é que Jó aprendeu a conhecer a Deus somente depois de ele ter passado por essas dores. E nessa perspectiva, eu tenho certeza de que se você está passando por uma dor, é porque você tem a oportunidade de sentir quem de fato Deus é. Quando nós estamos bem, está tudo bem, estamos abençoados, somos ricos, abastados, nós nos afastamos de Deus e ele permanece no mesmo lugar que quando estamos em sofrimento. No meio da pandemia, nós fomos com minha esposa para Lagoa Santa e ela ia fazer uma palestra. E em lugar de ela abençoar a igreja, né, e a gente ajudar, nós fomos abençoados porque quando nós fomos convidados para almoçar na casa da pessoa que tinha convidado a Andrea para dar a palestra, essa pessoa era uma mãe que tinha perdido um filho para o câncer. A história é longa, tem um vídeo no YouTube que eu posto depois para quem me enviar uma mensagem no privado, eu posso enviar o link do vídeo. Mas essa mãe que perdeu o filho para o câncer com 17, 18 anos, em lugar dela se afundar na dor, no sofrimento, ela encontrou esperança. Ela, a exemplo do que o filho fizera antes dele morrer, ela começou a juntar latas de leite especial para crianças que tinham câncer. E ela fez campanha, ela se encheu de amor, de compaixão por todas aquelas crianças que têm esse tipo de necessidade. E contando a sua história, ela pode encontrar o quê? Libertação através do poder de Cristo na sua vida. A pergunta equivocada é por quê? A pergunta correta é para quê, Senhor? Qual o seu propósito com esta situação na minha vida? O pecado separou ao pai do filho. E aí não vou repetir, mas assista o vídeo passado e com muito mais profundidade e detalhes, né? O vídeo da história de Abraão e Isaac. Nós não fazemos ideia do que se passou na cruz do Calvário. Jesus se sentiu abandonado pelo seu pai e no momento mais terrível, ele não entendeu o que era a separação. E muito menos talvez o pai vindo consumar o sacrifício. Tudo por amor a nós. O pai executou o sacrifício, uma obra estranha, algo que apenas a divindade poderia compreender. Como o filho enfrentou essa situação terrível de abandono? Talvez na eternidade nós poderemos entender. Dessa maneira, todas as dores e sofrimentos que Jesus passou foram incluídos no plano da salvação. Por quê? Ou para quê, né? Para que você e eu pudéssemos encontrar uma identidade. Nós somos filhos de Deus por criação e filhos de Deus por redenção. E aí, como eu disse para vocês, né, cada versículo que eu apresentei poderia gerar um sermão, uma mensagem espetacular. E testemunhos provariam de que cada versículo tem alguém que foi abandonado, foi traído, foi filho de uma mãe solteira, foi estuprado, etc, etc. Eu tenho certeza de que existem histórias para as quais Jesus resgatou. E eu vou trazer aqui apenas algumas ilustrações, tá bom? Uma família cuja mãe passou por uma situação de câncer. E para a família se identificar e conectar com o tratamento, né, dela perdendo os cabelos, o que os filhos e o marido fizeram? Eles cortaram o cabelo, rasparam o cabelo, para que ela pudesse se sentir o quê? Identificada, conectada com eles. Isso é uma relação de quê? Não é só de identidade, e sim de pertencimento, ok? O que aconteceu nessas ilustrações? Os filhos passaram por doenças terríveis, nós não vamos entrar em detalhes, também não tenho todos eles, mas apenas como exemplo do que Jesus fez por nós. Ele, aqui à esquerda, ele fez uma tatuagem para que esse filho pudesse se identificar com o pai. Aqui à direita, da mesma maneira, né? A filhinha que passou por uma cirurgia terrível na sua cabeça, vendo o pai, ela não ficaria tão triste pela aparência dela ou com as dores.
que ela passaria. Vendo o pai, ela poderia o quê? Sentir e se identificar com ele. E tem muitos outros exemplos, né? Talvez uma criança andando pela rua, ela de repente está sem cabelo, e então alguém olha estranho para ela e fala assim: mas você é um ser, né? Uma outra criança, né? Com sinceridade no coração, olha, por que que você está assim? Mas ela com naturalidade responderia, ou no pensamento, ou talvez para essa mesma criança, né? Eu estou igual ao meu pai, com alegria, né? Sem dor, sem vergonha, com a identidade e essa conexão para com o pai. Nós finalizamos nosso estudo com esse texto bíblico que diz em João 12, 32 a 33. E eu, quando for levantado da terra, está dizendo, né? Descrevendo o momento da cruz, a todos atrairei a mim. Você se sentiu atraído pelas marcas, pelas dores, sofrimentos que Jesus passou por você? Eu sim. Já fiz a minha entrega a Cristo e eu estou hoje querendo renovar essa entrega ao entender esse amor tão incondicional, tão profundo, derramado e demonstrado na cruz do Calvário por mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Agora você entende de que quando você se depara com o seu coração, suas feridas, suas angústias, suas dores, você tem duas possibilidades: se lembrar do agressor, do trauma, da tristeza, da dor e sofrimento, ou você pode agora olhar para Cristo e entender de que ali tem alguém que sofreu e sentiu na sua pele o que você passou. Talvez algo mais intenso. Então, quando você olha para as suas feridas, ou nas suas feridas, né? Nesse momento de tristeza, dor e sofrimento, para quem você está olhando? Todas as mentiras que Satanás colocou na nossa mente ao longo da nossa história são destruídas, são esmiuçadas diante do poder do amor da cruz demonstrado por nós. A maior verdade de todas, né? O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos transforma. Somente Ele, né? O caminho, a verdade e a vida pode destruir qualquer mentira que nós colocamos dentro de nós e que Satanás colocou através de outros agressores, abusadores. Minha verdadeira identidade não é definida pelas feridas e marcas que fizeram em mim, e sim pelo amor e a verdade que eu encontro na cruz. O verdadeiro valor que eu tenho não está no amor que outros demonstraram ou traíram a minha confiança, e sim no amor incondicional que Jesus demonstrou por mim. Por isso que agora a gente pode entender melhor o título do nosso estudo, né? Suas feridas não nos curam. Então, aos pés da cruz, né, no melhor lugar do mundo, nós podemos dizer: eu sou livre, eu sou filho de Deus, príncipe, candidato a herdeiro do reino eterno. Agora eu tenho valor, o valor pode ser definido por aquele que me criou, né? Eu tenho esperança, agora eu posso ver a Jesus nas minhas feridas. E agora eu posso dizer o quê? Eu sou curado. De maneira que nossa identidade não está na marca que fizeram em nós. Nossa identidade está nos sofrimentos e marcas que Jesus recebeu na cruz por amor de nós. Agora nós também podemos entender um pouco melhor, né? Quando Ellen White nos aconselha o seguinte: faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Você gostaria de fazer esse compromisso? A cada dia, pegar um versículo
de quais foram os sofrimentos que Cristo passou por você. Quais foram as últimas cenas da paixão, dos últimos dias da angústia dele. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Nós podemos ter esperança de vida eterna somente por causa das feridas, sofrimentos e morte que ele passou. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Eu me emociono muito quando eu recapitulo essas verdades. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de fazer quando encontrar Jesus lá no céu é me ajoelhar diante dele e abraçá-lo e dizer muito, muito obrigado. Você gostaria de entregar sua vida a ele também? Deus tem poder. Deus tem poder, graça para nos tirar do fundo do poço de qualquer mentira, de qualquer tentação, de qualquer sofrimento, de qualquer angústia. Porque onde abundou o pecado, o sofrimento, a angústia, né? Superabundou o amor e a graça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso querido e bom Pai, Senhor, muito obrigado por tamanha entrega, tamanha demonstração de amor ao ter enviado o teu filho para ele morrer por nós. Muito obrigado, Jesus, por ter passado por tudo isso de forma consciente, lúcida, tudo isso por amor. Foi abandonado, traído, humilhado, envergonhado. Tudo para que ele pudesse se identificar com nossas dores. Esse amor incondicional, incompreensível para nós, precisa ser refletido e nós precisamos meditar nele a cada dia. Toca o nosso coração, que teu Santo Espírito possa trazer essa lembrança de que o Senhor passou por tudo isso para nos resgatar. A nossa identidade depende dessa crença, da aceitação dessa verdade. Perdoe-nos, Senhor, porque às vezes temos olhado para nós mesmos, para as nossas dores, nossos sofrimentos, nossas tendências, nossos pecados, e ali temos encontrado frustração, mais dor, um ciclo vicioso. Obrigado, Senhor, porque enviou Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida para nos trazer libertação. Que a cada dia possamos estarmos conectados com Cristo para que aprendamos a amá-lo, aprendamos a agradecer, aprendamos a testemunhar a cada dia essa transformação que o Senhor pode fazer em nós. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.